Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia especial da leitura da Bíblia. Sim, isso mesmo. Estamos lendo hoje o 80º dia da leitura ininterruptos. São 80 dias ininterruptos lendo a palavra de Deus. Nós estamos aí já concluindo, chegando na linha de chegada, tem sido muito bem. Nesta ocasião, escolhemos a versão King James para ler a palavra de Deus e estamos juntos aí para mais essa leitura. Vamos então para o livro do profeta Isaías, capítulo 65, mas vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado graça, tem nos ensinado, nos orientado através da tua santa palavra. Meu amigo Jesus, fica conosco, fala conosco aos nossos corações, ministra sobre nós teu Santo Espírito, que teu poder, ó Pai, possa encher, preencher nossas vidas diariamente. Queremos, ó Deus, andar de acordo com a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Isaías capítulo 65 diz: Eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim. Eu sou achado daqueles que não me buscaram. E disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui para uma nação que não invoca meu nome. Então eu tenho estendido minhas mãos todo dia para um povo rebelde, a qual anda em um caminho que não era bom, após seus próprios pensamentos. Um povo que me provoca a ira continuamente diante da minha face, que sacrifica em jardins e queima incenso sobre altares e tijolos. Olha que bênção. Página colada. Que permanece, versículo 4, que permanece entre as sepulturas e alojam-se dentro de jazigos, que comem carne de porco e caldo de abomináveis coisas está dentro de uma de suas vasilhas, que diz: retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Estes são uma força Estes são uma fumaça do meu nariz, um fogo que queima todo dia. Eis que isto é escrito perante mim. Eu não ficarei calado, porque eu irei retribuir precisamente, retribuirei em seu próprio seio vossas iniquidades, as iniquidades de vossos pais, juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Então eu retribuirei as suas obras, passando o seu próprio seio. Assim diz o Senhor, como quando vinho novo é encontrado no cacho de uva e alguém diz: não o destrua, para uma bênção ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos, para que não possa destruí-los todos. E eu produzirei uma descendência proveniente de Jacó e proveniente de Judá, um herdeiro dos meus montes, e o meu eleito a herdará, e os meus servos habitarão lá. E Saron será um aprisco e o de rebanhos do vale de Acor, de um lugar para os rebanhos reclinarem-se nele, para que o meu povo que me tem buscado. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram o meu santo monte, que prepararam uma mesa para aquele grupo e que fornece libação para aquele número de pessoas. Portanto, eu vos irei numerar para a espada e entregar-vos-ei todos para a matança.
Porque quando eu chamei, vós não respondeste, quando eu falei, vós não ouvistes, porém fizestes mal perante os meus olhos e colhestes aquilo que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, porém vós estareis famintos. Eis que meus servos beberão, mas vós estareis sedentos. Eis que meus servos regozijar-se-ão, entretanto vós sereis envergonhados. Eis que meus servos cantarão pela alegria de coração, porém vós chorareis pela tristeza de coração, e comereis por aborrecimento de espírito, vos deixarei vosso nome por uma maldição, aos meus escolhidos, porque o Senhor Deus te matará e chamará os servos dele por outro nome, no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra abençoará a si mesmo no Deus de verdade. Aquele que jura na terra jurará pelo Deus de verdade, porque os problemas passados são esquecidos, porque eles estão escondidos de meus olhos. Portanto, eis que eu crio novo céu, nova terra, e a anterior não será lembrada, e nem haverá a mente, porém sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio, porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria, e eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo, e a voz do choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. E, todavia, o pecador, tendo em 100 anos de idade, sob sua maldição, e eles construirão casas e nelas habitarão, e plantarão vinhas e comerão dos seus frutos, e eles não construirão a outro e eles não construirão e outros habitará. Eles não plantarão e outros comerá, porque os dias de uma árvore são os dias do seu povo, do meu povo, e o meu eleito desfrutará longamente o trabalho de suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para a aflição, porque eles são a semente do abençoado Senhor, da sua descendência com eles. E isto acontecerá que antes deles chamarem, eu irei responder, e enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha com o novilho, e o pó será comida de serpente, e eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o trono e a terra é o meu escabelo. Onde está a casa que vós edificastes para mim? Onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tenho feito na minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, este homem eu olharei precisamente para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da minha palavra. O que mata um boi é como se assassinasse um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como se cortasse o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação como se oferecesse sangue de porco. Aquele que queima incenso como se glorificasse um ídolo. Sim, eles têm escolhido os seus próprios caminhos, e suas almas têm prazer nas abominações deles. Eu também escolherei as suas ilusões e trarei os seus temores sobre eles. Porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram.
porém fizeram mal perante meus olhos e escolheram aquilo que não tive prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Vós, irmãos, que te odiaram, te expulsaram por amor do meu nome e disseram: Deixa o Senhor ser glorificado, ele, porém, surgirá para a vossa alegria e deles serão envergonhados. Uma voz de uma ruidosa insurreição desde a cidade, uma voz desde o templo, uma voz do Senhor que executou retribuição aos seus inimigos. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu à luz antes que a dor lhe sobreviesse, e ela deu à luz ao menino. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto tal coisas? Qual será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Trarei eu até o parto e farei nascer, diz o Senhor. Farei dar à luz e chamarei o número, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e sejais felizes com ela. Todos vós que a amais, regozijai-vos com ela por causa da alegria. Todos vós que pranteastes por ela, para que vós possais mamar e ser satisfeito pelos seus dias, pelos seios das suas consolações, para que vós possais sugar o leite e ser deleitados com a abundância da glória dela. Porque assim diz o Senhor: eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um córrego a fluir. Então vós haveis de mamar, e vós sereis carregados nos braços, e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente, como aquele cuja mãe consola. Assim eu vos consolarei, e vós sereis consolados em Jerusalém. E quando vós virdes isto, o vosso coração jubilará, e os vossos ossos reverdecerão como uma pastagem, e a mão do Senhor se manifestará aos seus servos, e a sua indignação sobre os seus inimigos. Portanto, eis que o Senhor virá como fogo, como suas carruagens, como um redemoinho, para executar a sua ira como fúria, e de repreensão dele vos chamas de fogo. Pelo que o fogo, pela sua espada, o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Aqueles que santificam, se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore, no meio, comendo carne de porco e abominação, e um camundongo não serão consumidos juntamente, diz o Senhor, porque eu conheço as suas obras, os seus pensamentos. Virá o dia em que eu reunirei todas as nações, línguas, e elas virão e verão a minha glória, e eu colocarei um sinal entre eles, e enviarei aquele que deles escaparam, as nações, para Tarsis, Paul, Lude e que interessam o arco para Tubal e Javã, para as ilhas bem de longe, que não têm ouvido a minha fama, nem têm visto a minha glória, e eles anunciarão a minha glória entre os gentios, e eles trarão todos os seus irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, sobre cavalos, em carruagens, em leiteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém. Diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta em vaso limpo à casa do Senhor. E eu também tomarei deles para sacerdote, para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus, nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor.
Esta forma, vossa semente e vosso nome permanecerão. E acontecerá que desde uma lua nova, outra lua, desde o Shabá ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredidos contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne. O livro do profeta Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi em cativeiro no 5º mês. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Senhor meu Deus, observes, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor disse: Não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso da sua mão e tocou a minha boca, e o Senhor disse: Observa, eu tenho colocado minhas palavras na tua boca, e ponho-te neste dia sobre as nações, sobre reinos, para desarraigares, para demolires, para destruires, e para combateres, e para construires, e para plantares. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Jeremias, o que tu vês? E eu disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: Tu vistes bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: O que tu vês? E eu disse: Eu vejo uma panela a ferver, e a sua face está em direção ao norte. Então disse-me o Senhor: Do norte um mal irá brotar sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu chamarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e eles irão dispor cada um seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei meus juízos contra eles a respeito de todas as perversidades, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e adoraram obras das suas próprias mãos. Portanto, tu cinge teus lombos, levanta-te e fala para todos aqueles que eu te ordeno. Não estejas consternado por causa do semblante deles, para que eu não te envergonhe perante eles, pois eis que te fiz hoje uma cidade protegida, e uma coluna de ferro e muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra seus sacerdotes, contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Vai e proclama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eu lembro de ti e a bondade da tua juventude. Jeremias capítulo 2. A bondade da tua juventude e o amor das tuas bodas, quando tu viestes após mim,
o deserto e uma terra que não era semeada. Israel era santificada para o Senhor e as primícias da sua expansão. Todos que o que devoram serão tidos por culpados. Mal lhes sobrevirá, diz o Senhor. Ouve vós a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que a iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que eles se afastem de mim se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. Nem disseram eles: onde está o Senhor, que nos tomou da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, através de uma terra de deserto, de covas, através de uma terra seca, de uma sombra de morte, através de uma terra que nenhum homem atravessa e onde nenhum homem habita. E eu vos trouxe para a terra abundante, para comerdes o seu fruto e os seus bens. Porém, quando vos entrastes, vos profanastes a minha terra e fizestes a minha lembrança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E aqueles que lidam com a lei não me conhecem. Os pastores também transgrediram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após coisas que não beneficiam. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, como os filhos dos vossos filhos, plantearei, pois através das ilhas de Quitim e vede, e enviai até Quedar, e ponderai diligentemente, e vede se existe tal coisa. Alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que é que não beneficia. Estai atônitos, ó céus, por causa disto, ficai terrivelmente temeroso, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez tuas maldades, abandonaram a fonte da água viva e cavaram cisterna para cisternas quebradas que não podem armazenar água. Israel um servo, é ele um escravo nascido em casa, porque ele é mimado. Os leõezinhos rugiram sobre eles e gritaram, e eles tornaram a terra devastada. As suas cidades estão queimadas e sem habitantes. Também os filhos de Nofa e Táfnis que quebraram que quebraram a coroa da sua cabeça. Tu não adquiristes isto para ti, uma vez que abandonaste o Senhor teu Deus, quando ele te conduzia pelo caminho. Agora, o que tu tens para fazer no caminho do Egito, para beberdes a água do Senhor, ou o que tens tu para fazer o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? Tua própria perversidade deverá te corrigir, a tua própria rebeldia irão reprovar-te. Sabe, portanto, e vê o que isto é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o meu Senhor, que Deus, o que meu temor não está em ti, diz o Senhor dos Exércitos, pois há muito tempo eu quebrei o meu jugo e rompi as tuas ataduras, e tu dizes: não transgredirei, quando sobre toda a alta colina, sobre toda a árvore, vede que tu perambulas agindo como prostituta. Contudo, eu te plantarei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornaste uma planta desgenerada, de uma vinha estranha para mim? Porque ainda que te laves com salitre, tomes para ti muito sabão,
contudo, tua iniquidade está evidente perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes tu dizer, eu não estou contaminada, eu não fui após Baalim? Vê teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Tu és uma dromedária ligeira e atravessando os seus caminhos, uma jumenta selvagem e acostumada ao deserto, que o servo do vento do seu desejo, sua ocasião, a quem poderá desviá-la. Todos aqueles que buscam não se cansarão. No seu mês eles a encontrarão. Refreia teu pé e anda descalça. Tua garganta te dá sede. Porém tu dizes, não há esperança. Não, pois eu amo os estranhos e após eles eu irei. Como o ladrão é envergonhado, como encontram assim, envergonham-se a casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes e seus profetas, que dizem um tronco, tu és meu pai, para uma pedra tu me deste a luz, portanto eles viraram para mim as suas costas e não a sua face, porém no tempo das suas aflições dirão, levanta-te e salva-nos, todavia, onde estão os teus deuses que fizestes para ti? Deixe que eles levantem e podem salvar-te, tempo da tua aflição, pois conforme o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá. Porque debatereis comigo, vós todos transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão tenho eu afligido os vossos filhos, eis que não receberão correção, e as vossas próprias espadas devorou os seus profetas como um leãozinho destruidor. Ó geração, vede uma palavra do Senhor. Tenho eu sido um deserto para Israel, uma terra de escuridão, que diz ao meu povo, nós somos senhores. Não, nós não iremos para nos aproximar de ti. Pode uma donzela esquecer dos seus ornamentos ou uma noiva a vestimenta? Contudo, meu povo me esqueceu de mim inumeráveis dias, porque tu ornamentas o teu caminho para buscar o amor. Portanto, também ensinastes os perversos os teus caminhos, também as tuas saias se achou o sangue de ambas almas dos pobres inocentes. Eu não os descobri por uma busca secreta, mas tudo está sobre este. Contudo, tu dizes, porque eu sou inocente, certamente a sua ira se desviará de mim. Observas, eu irei debater contigo, pois tu dizes, não tenho pecado. Por que te desvias tanto para mudar o teu caminho? Tu também serás envergonhada por causa do Egito, como tu fostes envergonhada por causa da Síria. Sim, tu sairás de lá com a mão sobre a tua cabeça, pois o Senhor rejeitou as tuas confianças, e tu não irás prosperar no meio deles. Jeremias capítulo 3. Eles dizem, se um homem repudiar a sua esposa, e ela deixar e tornar-se a outro homem, retornará ele para ela novamente? Não será aquela terra grandemente contaminada? Porém, tu agiste como uma prostituta com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim e diz, Senhor, ergue teus olhos para os lugares altos e vê onde te deixastes, nos caminhos sentastes para eles, como árabe no deserto. Assim, contaminastes a terra com tuas prostituições e com tua perversidade. Portanto, as chuvas foram retiradas e não houve chuva tardia, e tu tens a testa de uma prostituta e te recusastes a ser envergonhado. Não irás desde este momento clamar a mim, meu Pai. Tu és o guia da minha juventude. E irá ele reter a sua ira para sempre?
ele irá conservar até o fim? Sim, tu falastes e fizestes as coisas más, enquanto tu pudestes. Senhor, também me disse nos dias do rei Josias: tu tens visto aquilo que fez a apóstata Israel. Ele subiu sobre o alto monte, sobre toda árvore verde, e ali andou se prostituindo. E eu disse após ele ter feito todas essas coisas: volta para mim. Porém, ela não retornou. E a sua irmã traiçoeira, Judá, viu isto, e viu quando todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu adultério, e, e a retirei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, sua irmã traiçoeira Judá não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. E aconteceu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra e cometeu adultério com as pedras e com os troncos. E ainda foi tudo isto por sua irmã traiçoeira Judá. Não voltou para mim com todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E disse-me o Senhor: apóstata Israel justificou-se a si mais do que a traiçoeira Judá. Vai e proclama as palavras para o lado do norte, e diz: retorna, tu apóstata Israel, diz o Senhor, e eu não farei minha ira cair sobre vós, pois eu sou misericordioso, diz o Senhor. Eu não manterei minha ira para sempre. Somente reconhece tua iniquidade, que tu transgrediste para o Senhor, o teu Deus, e entendestes o teu favor para o estranho sobre toda a árvore verde. Vós não obedeceste à minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhas apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou cansado convosco. Eu estou casado convosco, e vos tornarei e vos tornarei de uma cidade, dois de uma família, e vos trarei para Sião. Eu vos darei pastores conforme o meu coração, os quais irão vos alimentar com conhecimento e entendimento. E isto acontecerá quando vós fordes multiplicados e aumentados, virá e aumentados na terra. Naqueles dias, diz o Senhor, nem isto virá à mente, nem se lembrarão disto, nem a visitarão isto, não acontecerá nunca mais. E naquele tempo eles chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Nela serão reunidas todas as nações em nome do Senhor. Jerusalém não mais andarão após as imagens do seu coração perverso. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles reunir-se-ão da terra do norte, perdão, para a terra que eu tenho dado por herança a vossos pais. Mas eu disse: como te colocarei entre os filhos e te darei uma terra agradável, uma herança excelente dos exércitos das nações. E eu disse: tu me chamarás meu pai, e não te desviarás de mim. Certamente, como uma esponja traiçoeira, afasta-te do marido. Deste modo, vós tendes-vos comportado traiçoeiramente para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Uma voz foi ouvida sobre os lugares altos, choro de súplica dos filhos de Israel, pois eles perverteram seu caminho e esqueceram o Senhor seu Deus. Retornai, vós, filhos apóstatas, e eu curarei vossas apostasias. Eis que vós
eis que nós vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Verdadeiramente em vão se espera a salvação desde as colinas e desde a multidão dos montes. Verdadeiramente o Senhor nosso Deus está, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, pois a vergonha devorou o trabalho de nossos pais desde nossa juventude, os rebanhos os seus gados, os seus filhos e suas filhas. Nós nos deitamos com nossa vergonha e nossa confusão nos cobre, pois nós pecamos contra o Senhor nosso Deus. Nós, nossos pais, desde nossa juventude até o dia, não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias capítulo 4. Se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, tornares para mim, se tu rejeitares as tuas abominações à minha vista, não serás removida. E tu irás jurar: o Senhor vive em verdade, em juízo, em justiça, e as nações nele serão abençoadas e nele glorificar-se-ão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá, Jerusalém: arai vosso chão que está em alqueire, e não semeeis no campo de espinheiros. Circuncidai-vos ao Senhor e renovei os prepúcios do vosso coração, vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e queime tanto que ninguém possa apagá-la. Por causa do mal dos vossos feitos, declarai-vos em Judá e divulgai em Jerusalém. E dizei: soprai vós, trombetas da terra, chorai, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Erguei um estandarte em Sião, em direção a Sião, batei em retirada, não permaneças, pois eu trarei o mal desde o norte a uma grande destruição. O leão surgiu do seu bosque, e o destruidor dos gentios está no seu caminho. Ele saiu de seu lugar para fazer a sua terra desolada. As suas cidades serão devastadas sem um habitante. Por isso, cingi-vos de saco, lamentai e gemei, pois a violenta ira do Senhor não se desviou de nós. E isto acontecerá aquele dia, diz o Senhor, que o coração do rei aparecerá, e o coração dos príncipes e os sacerdotes estarão surpresos, e os profetas se admirarão. Então eu disse: ah, Senhor Deus, certamente enganastes grandemente este povo e Jerusalém, dizendo: vós tereis paz, enquanto a espada alçada até a alma. Naquele momento, isto será dito, e este povo de Jerusalém, e um vento seco dos altos no deserto em direção à filha do meu povo, não para ventilar nem para purificar. Um grande vento proveniente daqueles lugares virá até mim. Agora também darei eu sentença contra eles. Eis que ele surgirá como nuvens, e as suas carruagens serão como um furacão. Os seus cavalos são mais ligeiros, e suas águias, ai de nós, pois fomos saqueados. Ó Jerusalém, leva o teu coração da perversidade, para que tu possas ser salva. Até quantos irão teus vãos pensamentos se alojar dentro de ti? Pois uma voz declara desde Dan e divulga a aflição desde o monte Efraim. Fazei menção à nação, observai, divulgai contra Jerusalém, que vigias, vês um país distante, e emitem as suas vozes contra as cidades de Judá, como
guardas de um campo, então eles contra ela e seu luz ao seu redor, porque ele rebelou contra mim, diz o Senhor. Teu caminho, os teus feitos trouxeram estas coisas, esta é a tua perversidade, pois ela é amarga, pois ela alcançou o teu coração. Minhas entranhas, eu estou com dor do meu próprio coração. Meu coração faz barulho dentro de mim. Eu não posso permanecer em silêncio, porque tu ouvistes a minha alma, som de trombeta, alarma de guerra. Destruição sobre destruição é anunciada, pois toda a terra está saqueada. De repente, todas as minhas tendas estão saqueadas, minhas cortinas em um momento. Até quando verei o estandarte, ouvirei o som da trombeta? Pois meu povo é tolo, eles não conhecem, eles são filhos insensatos, e nenhum entendimento eles têm. Eles são sábios para fazer, mas para fazer o mal. Porém, para fazer o bem, eles não têm conhecimento. Eu observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. Eu observei os montes, e eis que tremiam, todas as colinas estremeciam. Eu observei e vi que nenhum homem havia, todos os pássaros dos céus haviam fugido. Eu observei e vi que o lugar frutífero era um deserto. Todas as cidades dali estavam demolidas à presença do Senhor por sua violenta ira. Pois assim diz o Senhor, a terra toda será desolada. Contudo, eu não destruirei totalmente. Por isto a terra irá lamentar e os céus acima ficarão negros. Porque eu assim falei e planejei isto, e não mais, não me arrependerei, nem retrocederei disso. A cidade inteira fugirá pelo barulho dos cavaleiros e arqueiros, e eles irão adentrar os bosques e escalar as rochas. Toda a cidade será abandonada, nenhum homem habitará nela. E quando fores assolados, o que farás? Embora tu te vistas com carmesim, embora tu adornes os teus ornamentos de ouro, embora cubras tuas faces com pinturas, em vão te farias bela. Teus amantes te desprezaram, eles buscarão a tua vida, porque eu ouço uma voz, como uma mulher de trabalho de parto e a aflição, como aquele que dá à luz ao seu primeiro filho. Voz da filha de Sião, que se lamenta, que estende suas mãos, dizendo: Ai de mim agora, pois minha alma está exausta por causa dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Correi para lá, para cá, correi para lá e para cá das ruas de Jerusalém, e vede agora, e sabei, e buscai nos seus lugares amplos, se vós podeis encontrar um homem, se existe qualquer um que faça juízo, que busque a verdade, que eu perdoarei. Embora eles digam, o Senhor vive, certamente eles juram falsamente. O Senhor, ó Senhor, não estão os teus olhos sobre a verdade. Tu os atingiste, mas eles não entristeceram. Se tu consumiste, porém, eles recusarão e receberão a correção. Eles fizeram as suas faces mais duras do que as rochas. Eles se recusaram a retornar. Portanto, eu disse certamente: estes são pobres, eles são tolos, portanto, não conhecem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Encontrar-me-ia com os grandes homens e falarei a eles, pois eles conhecerão o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Porém, estes quebrarão por completo o jugo, despedaçarão os cordões. Portanto, o leão da floresta os matará e o lobo do deserto os destruirá. Um leopardo irá vigiar a sua cidade.
todo o que sair de lá será despedaçado com todas as suas transgressões, e são muitas, e suas apostasias são maiores. Como eu perdoarei isto? Teus filhos me abandonaram, juraram por aqueles que não são deuses. Quando eu fartei, cometeram adultérios e ajuntaram-se bandos nas costas das prostitutas. Eles eram como cavalos alimentados na manhã, cada um relinchou a mulher do seu próximo. Não irei eu visitar essas coisas, como diz, não será vingada minha alma e uma nação como esta. Subi vós os seus muros, destruí-a, porém não façais uma destruição absoluta, removei as suas meias, porque elas não pertencem ao Senhor, pois a casa de Israel e a casa de Judá têm se comportado muito traiçoeiramente contra mim, diz o Senhor. Eles contradisseram ao Senhor e falaram: não é ele, nem o mal nos encontrará, nem veremos nós espada nem fome. Os profetas tornar-se-ão vento, e a palavra não está nele. Portanto, isto será feito. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que eles falaram tais palavras, eis que convertereis as minhas palavras em tua boca em fogo, e este povo em madeira, e eles serão devorados. Eis que eu trarei uma nação sobre vós, de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. E uma nação poderosa é uma nação antiga, uma nação cujo idioma tu não conheces, nem entendes aquilo que fazem. A sua aljava é como sepulcro aberto, e eles são todos homens poderosos. E eles comerão a sua colheita, e o povo ao qual os teus filhos e suas filhas deveriam comer. Eles comerão os seus rebanhos, os seus gados, eles comerão as tuas vinhas e as tuas figueiras. Eles empobrecerão tuas cidades protegidas, nas quais tu confias através da espada. Contudo, naquele dia, diz o Senhor, eu não farei de vós uma destruição absoluta. Isto acontecerá quando vós disserdes: por que razão faz o Senhor nosso Deus todas essas coisas contra nós? Então tu lhes responderás conforme vós me abandonastes e servistes a deuses estranhos nas vossas terras. Então vós servireis a estrangeiros em uma terra que não é vossa. Declara isto, ó casa de Jacó, e divulga isto, ó em Judá, dizendo: ouve agora isto, povo tolo, sem entendimento, os quais têm olhos não veem, os quais têm ouvidos não ouvem. Vós não temeis a mim, diz o Senhor, vós não tremeis a minha presença, que pus a areia para o limite e o mar para o deserto perpétuo, e o mar não possa ultrapassá-la, embora suas ondas se agitem, contudo não podem prevalecer, embora rujam, não podem atravessá-la. Porém, este povo tem um coração revoltado, rebelde, eles se revoltam e a partir, nem dizem eles em coração: vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a primeira quanto a última ao teu tempo. Ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Vossa iniquidade desviam estas coisas, vossos pecados afastam o bem de vós. Pois no meio do meu povo encontram-se homens perversos. Eles espreitam como aqueles que colocam armadilha, eles colocam uma cilada, eles capturam homens como uma gaiola repleta de pássaro. Assim são as suas casas cheias de engano, assim
enriqueceram e tornaram-se grandes. Eles se engordaram e brilharam e superaram os feitos do perverso. Eles não julgam a causa do órfão, o pai. Contudo, eles prosperaram e o direito do necessitado eles não julgam. Não visitarei eu por estas coisas, diz o Senhor, não será a minha alma vingada com uma nação como esta? Coisa espantosa e horrível se comete na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes governam de sua maneira, o meu povo deseja assim. E o que farei vós, afinal disso? Jeremias capítulo 6. Ó vós, filhos de Benjamim, reuni-vos para fugir do meio de Jerusalém. Soprai a trombeta em Tecoa, erguei um sinal de fogo em Betel. Em Bet-Hakerem, pois do norte surgiu mal, a grande tribulação. Eu assemelhei a filha de Sião e uma mulher graciosa e delicada. Os pastores dos seus rebanhos virão até ela, eles armarão suas tendas contra elas no seu redor, eles a apacentarão cada um em seu lugar. Preparai a guerra contra ela, erguei-vos, permiti-nos subir no meio-dia, ai de nós, pois dia declina, pois a sombra se estabelecer e estender. Ergue-vos, permite-nos ir à noite e permite-nos destruir os seus lábios, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: corta árvores e levantai uma trincheira contra Jerusalém. Esta é uma cidade de ser visitada no meio dela. Há só opressão, como uma fonte expele águas, assim ele expele sua perversidade, violência e despojo houve nela perante mim. Continuamente a tristeza e feridas. Se tu instruída a Jerusalém, para que minha alma não se afaste de ti, para que eu não torne em desolação uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles irão colher inteiramente o remanescente de Israel. Como uma vinha, volta a tua mão como um colhedor, as tuas uvas dentro dos cestos. A quem falarei e advertirei, para que eles possam ouvir? Eis que o seu ouvido é incircunciso, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma desonra, eles não se deleitam nela. Portanto, eu estou repleto de fúria do Senhor, estou cansado de conter. Eu irei derramá-la sobre os filhos que estão fora de suas casas e nas reuniões dos homens jovens, pois até o marido com a esposa serão tomados, e os idosos com aquele que está cheio de dias, e as suas casas serão retiradas para outros, juntamente com os seus campos e esposas, pois eu estenderei a minha mão sobre os habitantes da terra, diz o Senhor. Portanto, desde o menor até o maior deles, cada um é dado à ganância, e desde o profeta, o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Eles também curam a ferida da filha do meu povo, superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Ficam, pois, envergonhados quando cometem abominação. Eles não se envergonham de modo algum, nem foram capazes de ruborizar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento em que eu os visitar, eles serão desolados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: permanecei-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas,
onde está o bom caminho, e andai nele, e encorajais repouso para as vossas, encontrareis repouso para vossas almas. Mas eles disseram: nós não andaremos nele. Também eu colocarei vigia sobre vós, dizendo: escutai o som de trombeta. Porém eles dizem: nós não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, sabei, ó congregação, que estás entre ele. Ouve, ó terra, observai, eu trarei mal sobre este povo, exatamente o fruto dos seus pensamentos, porque eles não escutam minha voz, nem a minha lei, porém rejeitaram, para qual propósito me vem incenso de Sebá e o cálamo aromático de uma região distante. Vossas ofertas queimadas não são aceitáveis, nem vossos sacrifícios agradáveis a mim. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu colocarei o obstáculo perante este povo, e os pais e os filhos juntamente cairão sobre eles, o vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: eis que o povo de uma região situada no norte, de uma grande nação, será levantada todos os confins da terra. Eles trarão um arco, a lança, eles são cruéis e não têm misericórdia. Sua voz urge como o mar, e eles montam sobre cavalos, distorcem-se em formação como homens para guerrear contra ti, ó filhas de Sião. Ouvimos a sua fama, nossas mãos tornaram-se frágeis e angústia se apoderou de nós, e como unte uma mulher em trabalho de parto, não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, pois a espada do inimigo e o medo há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, revolve-te em cinzas, faze-te pranto da mesma maneira que por um filho único e mais amargo mais amarga lamentação, pois o saqueador irá nos encontrar de repente. Eu tenho te colocado por uma torre, uma fortificação no meio do meu povo, para que tu possas saber e testar os seus caminhos. Todos eles são mais rebeldes e andam como afumadores. Eles são de bronze e ferro, eles são todos corruptores. O fole está queimado, o chumbo foi consumido e pelo fogo. O fole foi queimado, o chumbo foi consumido pelo fogo, e o fundidor derrete em vão, pois o perverso não são arrancados. Prata reprovadas os homens os chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Muito bem, vamos para a carta aos Hebreus, e o capítulo é o de número 4. Hebreus capítulo 4. Temos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar no seu repouso não exclua nenhum de vós, porque para nós o evangelho foi pregado assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta mistura como a fé daqueles que a ouviram, porque nós que temos crido estamos no repouso de tal como eles disse, assim como jurei a minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora a obra estivesse consumada desde a fundação do mundo, porque ele falou sobre o sétimo dia a partir de um certo lugar, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso, vendo, portanto, que ainda há alguns que devem encontrar, e aqueles que primeiramente receberam a pregação não entrarão por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque Jesus lhe houvesse dado repouso e não teria falado depois disso a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras. Assim como Deus repousou das suas obras, esforcemos-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que ninguém caia do mesmo exemplo da incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrante até a divisão da alma e do espírito, e das juntas medulas discerne pensamentos e intenção de coração. Não há criatura alguma, não há que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas, abertas aos olhos daquele que temos de prestar contas, sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firme a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa importar com as nossas dores, nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça, auxílio no tempo de necessidade. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante, por aquele que estão desviados, portanto também eles mesmos está rodeado de enfermidades. Por esta razão, ele deve tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo foi glorificado. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar como sumo sacerdote, mas fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és meu sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muitos o que dizer, mas de difícil enumeração, quanto vós sois tardio em ouvir, porque quando já desvieis ser mestres necessitais de que a vós torne a ensinar princípios básicos do oráculo de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta com leite, inexperiente da palavra da justiça, porquanto é um bebê, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles que lhe dá razão no uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Glória a Deus
por esse dia de leitura da palavra do Senhor. Muito bom. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esses 80 dias de leitura da tua palavra. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. A ti a honra, a ti a glória, o louvor. Não a nós, Senhor, não a nós. Teu Santo Espírito conduz-nos, ó Pai, em tudo que fizermos, que esta palavra esteja, ó Deus, em nossas vidas diariamente. Amém. Deus te abençoe grandemente.